Olá pessoal, é com este cenário natalino que a gente já vai falar aqui hoje sobre um assunto que envolve fibra alimentar e prebióticos. Semelhança e diferença entre esses dois nomes aí. Vamos deixando o like já para início de conversa? Vamos deixando, deixa o like, deixa o seu joinha. Quem não me conhecia, se inscreva neste canal maravilhoso. A inscrição é gratuita, então se inscreve aqui embaixo. Depois de se inscrever, ativa o sininho para receber notificação toda vez que você postar ou toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai conferir. Bom, vamos começar então pela semelhança, né? Fibra alimentar e prebiótico, ambas são carboidratos não digeríveis. Sim, tá? Já é um detalhe aí, né? Porque às vezes a pessoa, né? Henrique, fibra é um carboidrato? Sim. Só que é um carboidrato não digerível. Então, como não é digerido, a fibra não é digerida, não é absorvida. Então, ela ajuda a soltar o intestino. Porque a gente não absorve, então a gente vai excretar. Então, a fibra tem essa propriedade, né? Justamente por isso. Porque é um carboidrato não digerível, não vai ser absorvido, então a gente excreta. Então, ajuda a dar volume ali para a formação das fezes, por exemplo. Então ajuda a você evacuar. Então esse é um princípio aí das fibras. O prebiótico também é um carboidrato não digerível, também é uma fibra, também vai ter o mesmo mecanismo de ação em relação ao intestino. Então fibra alimentar e prebiótico vai agir da mesma forma, entre aspas, porque dependendo da fibra, você pode ter impactos diferentes nessa questão do funcionamento intestinal. Algumas soltam mais, outras atuam mais do volume, né, fecal ali aumentado, enfim. Então tem diferenças, mas em todo modo, ambas, as fibras de modo geral, ajudam na boa saúde intestinal, no bom funcionamento intestinal. Não necessariamente acelerando a evacuação, né, mas vai ajudar de alguma forma. Então, como o prebiótico é uma fibra, também vai ajudar da mesma forma na saúde intestinal. Só que tem diferença. E aí é que eu vou agora falar. Então, já falei da semelhança, né? Do que há de semelhante, mas tem diferença. A tal da particularidade. Aquilo que eu falo às vezes, né, gente? Por exemplo, eu não falei do termo carboidrato. Então, nem todo carboidrato é igual. Nem toda fibra é igual também, né? Então vamos lá. Antes, deixe seu comentário aqui embaixo se esse assunto for do seu interesse. Até o fim do vídeo, se você entender tudo, né? Comente aí, né? E também compartilhe o vídeo, porque sendo útil para você, pode ser útil para outra pessoa. Pensa em alguém aí que você considera que vai gostar de ouvir essas informações. Só manda, só compartilha. Bom, a diferença é o seguinte. Prebiótico é uma fibra, só que eu não disse que são não digeríveis. O prebiótico tem um adicional. É um carboidrato não digerível, porém também existe uma outra questão. É fermentável ou parcialmente fermentável. Diferente de uma fibra alimentar que não seja um prebiótico, ela não tem essa propriedade fermentativa. Então, essa é uma diferença. O que a gente pode dizer? Todo prebiótico, anota aí se você quiser, anota aí. Todo prebiótico é uma fibra alimentar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Agora, toda fibra alimentar é um prebiótico? Falso. Então vamos lá. Todo prebiótico é uma fibra alimentar, porém nem toda fibra alimentar é um prebiótico, tá? Vamos entender. Quando se trata de um prebiótico, existe essa propriedade fermentativa, que consiste no que, Henrique? Vou explicar, calma. Quando você ingere um prebiótico no intestino, essa fermentação vai ser diante da participação de micro-organismos, como lactobacillus, bifidobactérias, que a gente chama de probióticos, né, micro-organismos benéficos. Elas utilizam esse prebiótico como substrato
como se fosse uma alimentação delas, né? Então elas se alimentam dessa fibra prebiótica. E nesse processo de interação do prebiótico com um probiótico, é o que a gente chama de processo de fermentação, né? Você gera ali metabólitos, né, diante desse processo todo, que são benéficos também para a saúde, né, humana. Então basicamente é isso, você tem esses efeitos adicionais. Então, basicamente é isso, tá? Assim, como as fibras como um todo, elas são boas para o intestino, gente, elas são boas para o intestino de um modo geral, mas tem essa particularidade, né? Não é que, então se a fibra alimentar não é prebiótico, então, não considere que uma fibra alimentar que não seja prebiótico, que ela não é tão boa. Não, gente, a gente precisa consumir fibras. Até porque se a gente consumir também prebiótico demais, dependendo do prebiótico, é claro, novamente, tem fibras e fibras. Às vezes você consome um prebiótico que é muito fermentativo, então ele pode gerar gases, pode gerar dores abdominais. Então, gente, é aquilo, cautela. Aquilo que é bom, dependendo da dose, pode ter um efeito adverso. Então não é porque prebiótico é bom que você vai, por exemplo, comprar um suplemento prebiótico por conta própria e encher de prebiótico para dentro. Dependendo do prebiótico, algumas fibras, né, podem ter ali um efeito fermentativo, né, no caso maior do que outra. Então, apesar de ter um efeito prebiótico, ela pode ter um efeito também ruim se for na dose excessiva, por exemplo, ou se a pessoa já tem um intestino mais sensível, tá? Então tem que levar tudo isso em consideração. Então as fibras, gente, são saudáveis, são importantes para a saúde, para o intestino. A questão é que quando ela também tem um efeito prebiótico, ela tem uma atividade diferente no organismo. Atividade essa que também traz efeitos benéficos adicionais. Então o vídeo aqui foi sobre isso. Falar da semelhança que há entre o que é uma fibra alimentar e um prebiótico. Existe algo semelhante, já foi dito, mas também foi para explicar que fibra alimentar e prebiótico tem também diferença, que eu acredito que já ficou mais do que claro e explicado, tá bom? E é isso. Se você quiser e puder colaborar financeiramente com o canal, você pode clicar aqui embaixo no botão valeu. No mais, independente disso, né, só por você ter me assistido até o final, eu quero aqui deixar o meu agradecimento, muito obrigado, e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.